tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, terceira estrofe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entrego, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quarta estrofe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A última estrofe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, glória a Deus. Vendo um vídeo da Kathryn Kuhlman, que ela foi uma mulher americana muito usada por Deus. E ela falou que a gente só sabe
A gente, ou seja, só tem vitória, a gente só sabe que está fazendo a vontade de Deus quando a gente deixa a nossa própria vontade, como a gente não tem vontade própria. Porque sempre a carne, ou seja, sempre nós, como ser humano, natureza humana, sabe o que quer, assim, sabe não sabe, mas deseja algo, né? Então, quando você sucumbe aos seus desejos, quando você mata os seus desejos, quando você deseja o que Cristo deseja para você, então você não tem assim algo concreto do que você deseja o que Cristo deseja para você. Né? Então você sucumbe à sua carne, você entrega tudo a Ele. Né? Os meus desejos eu matei. Os meus. Né? Não que a gente não tenha que ter planos, sonhos, não. A gente sonha, a gente tem plano, a gente tem esperança. Mas em primeiro lugar, os sonhos de Deus. Se os meus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, glória ao Senhor. Eu sei que vão se cumprir, porque o plano do Senhor vai se cumprir na minha vida. Mas se os meus sonhos, se os meus planos não estão alinhados ao Senhor, eu dou prioridade aos sonhos de Deus, porque Ele é o meu Senhor. Né? Então, quando a gente tem um Senhor, a gente já não se rege a gente mesmo. Nós não temos domínio da gente mesmo, nós temos domínio próprio com o Espírito Santo, mas quem nos governa, quem nos diz, vai, fica, faz isso, faz aquilo outro, pode ou não pode, é Deus, porque Ele é o nosso Senhor. No mundo não era assim. No mundo nós tomávamos as próprias decisões, nós não consultávamos a Deus, nós fazíamos aquilo que a gente achava com a nossa própria inteligência humana, experiência da vida, o que era certo. A gente tomava as decisões baseadas no nosso próprio entendimento. Hoje não é mais assim, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, então nossa vida já não nos pertence. Nós não somos donos da nossa vida mais. Quem está em Cristo é servo, e servo tem que obedecer ao Senhor. E é o teu Senhor que vai dizer o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, é Ele que vai te guiar. Por isso que no Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas muitas vezes querem o benefício do Salmo 23, querem o benefício do Salmo 91, que é 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Que é aquele que diz que mora no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Mas tem que estar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita, quem mora, por exemplo, igual os filhos quando vivem na casa dos pais. Os filhos moram na casa do pai, eles habitam na casa do pai, então o pai é a autoridade. Os filhos têm que sucumbir à autoridade do pai. Então ali os pais são responsáveis por aquele filho, porque ele habita, ele mora, ele segue as leis, ele é submisso às regras daquela casa. A mesma coisa acontece com nós. Nós, né, para que o Salmo 91, o Salmo 23, a palavra de Deus, as promessas do Senhor caiam sobre nós, que sejam legitimamente por herdado, ou seja, que nós recebamos isso como herança, nós temos que primeiramente ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador único. Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho ao Pai. E nós temos que obedecer às suas leis, porque nós habitamos nele. Ele é a nossa morada, Ele é a nossa autoridade, Ele é o nosso Senhor. Então nós não podemos tomar decisões sem consultar ao Senhor, sem pedir ao Senhor se aquilo é a vontade dele. Por isso que tudo entregarei, tudo deixarei, porque já não é a minha vontade, já não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer para mim, o que Cristo quer para mim. Amém? Por isso que eu escolhi essa canção, esse louvor. E graças a Deus, porque a vontade do nosso Pai, do nosso Deus para nós é a perfeita para nossas vidas. Ele sabe o que é bom para nós. Nós muitas vezes pensamos que achamos o que é bom para nós, mas nós mesmos não sabemos, porque Deus vê o panorama completo, né? Deus está fora do tempo, passado, presente, futuro, para Deus é tudo igual. Então, nada pega Deus de surpresa. Deus já sabe o que vai acontecer antes que aquilo aconteça. Então, Deus sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos, nós temos o agora, nós temos o hoje, o presente.
Então, se nós nos deixamos ser conduzidos por Deus, se Deus é o nosso Senhor, nós sempre estaremos de vitória em vitória. Por mais que passamos por sofrimento, aflições, mas a vitória é garantida, porque Deus sabe tudo, conhece tudo e sabe o melhor caminho e sabe o que é melhor para nós. Né? Glória ao Senhor. Então vamos ver ali no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Santo. Antes de começar a ler a palavra, vamos fazer uma oração, mãe. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nesta hora nós te apresentamos esse estudo bíblico, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de ler as tuas palavras, Pai, que são poder, que é espada. Senhor, nós te agradecemos porque ao abrir a tua Bíblia, Senhor, ao abrir a palavra sagrada, essa palavra, Senhor, declarada tem poder. E a tua palavra declarada, a tua palavra, Senhor, não volta atrás vazia. Senhor, as tuas palavras são ricas bênçãos, meu Deus. É saúde para os nossos ossos, é fortaleza e alegria para o nosso coração, é renovo, é restauração, Senhor, para aqueles corações quebrantados, meu Deus. É luz para os nossos pés, Senhor. Aleluia, é vida, meu Deus, para a nossa alma, é água, meu Deus, que lava o nosso ser e sacia a nossa sede, é esperança, aleluia, Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus por essa oportunidade, meu Deus, de poder agora reunidas aqui, louvar teu nome, adorar-te, Senhor, e ler as tuas palavras, te pedimos, Deus, que nos perdoe, no nome de Jesus Cristo, reconhecemos, Pai, que sim, pecamos, meu Deus, somos pecadores, somos falhas e faltas, meu Deus. Muitas vezes, meu Deus, não entendemos, reclamamos, nos queixamos. Mas, Senhor, assim como diz esse louvor, nós entregamos tudo a Ti. Sabemos que os Teus planos são bons, perfeitos e agradáveis, porque tudo que Tu fazes é maravilhoso, porque o teu amor, Senhor, é verdadeiro, é leal, Tu és fiel, meu Deus. Tu és amor dos amores, Senhor. Tu és Deus de misericórdia, Deus que dá fortaleza, que capacita, que anima, que dá propósito. Senhor, sabemos que nas tuas mãos estamos confiados, por isso, Senhor, nos arrependemos, Senhor, de cada vez que lhe magoamos, de cada vez que lhe ferimos, de cada vez que pecamos contra ti, Senhor, nas nossas palavras, pensamento, nossas queixas, na má atitude. Senhor, nessa hora te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha limpar nosso coração com o sangue de Jesus, que se há rancor, se há amargura, se há falta de perdão, se há incredulidade, Senhor, qualquer coisa que esteja impedindo que nós podamos, Senhor, acercar-nos ao trono da graça, que o Senhor venha limpar e tirar pela raiz todo o mal, Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Deus, tenha liberdade nesse lugar e nos use para a glória do teu nome, para ser canal de bênção, meu Deus, como instrumento útil nas tuas mãos. Que essa palavra venha transformar nossas vidas, meu Deus, e de todo aquele que ouvir essa mensagem, e que tudo seja feito para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, mãe. Capítulo 6. Capítulo 3, versículo 6. As boas notícias trazidas por Timóteo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulações, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Ok. Pois agora vivemos da sua fé. Pode continuar então, mãe. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Glória a Deus. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês, noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Glória a Deus. Vamos parte por parte. Olha que palavra poderosa.
As boas notícias trazidas por Timóteo. Então a gente sabe que Paulo, ele estava sempre em comunicação com as igrejas, né? Ele ia numa cidade, numa região ali, né? Evangelizava, abria uma igreja, colocava, né, gente ali que ficasse a cargo, né, encarregado dessa igreja. E sempre estava em comunicação através das cartas, né? Por isso que é cartas aos Tessalonicenses, cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses. Eram regiões onde se, né, havia um povo de Cristo ali evangelizado e uma igreja, né, estabelecida de Cristo. E naquela época não existia internet, não existia esse tipo, né? Nós estamos falando daqueles tempos antigos, muito tempo atrás. Então, o método que eles usavam para comunicar era através das cartas. Quando Paulo não podia ir pessoalmente, né? Porque ele sempre estava, mas você lembra que Paulo, a maior parte do tempo, estava preso, né? Escrevia as cartas da cadeia, né? Preso por quê? Por causa do Evangelho de Cristo. Mas aqui, ele vai falar, glória a Deus, no versículo 6, fala assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor. Timóteo era tipo um filho espiritual, né, de Paulo. O que é isso, filho espiritual? Ou seja, ele tinha aprendido, né, sido evangelizado por Paulo. E ele tinha fé, ele aceitou Jesus Cristo, né, Timóteo, um irmão na fé, né, e Paulo, ele era um mestre, ele ensinava a palavra, ele era profeta, ou seja, Deus usava ele como ele, né, ele era um apóstolo, né, de Cristo, ou seja, Deus usava ele ensinando, evangelizando, abrindo igrejas e sempre nessa constante comunicação com todas as igrejas. Para quê? Para que os irmãos não se desanimassem na fé. Por quê? Para aqueles que não estiveram presentes, né, que não conviveram com Jesus na época que ele viveu aqui como ser humano, tudo é por fé. Amém? Tanto é que o Senhor fala: bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Amém? Os apóstolos Pedro, João, né? Os irmãos de Jesus, Judas, Bartolomeu, Tomás, toda essa gente viram, né? Maria, né? Maria Madalena, todas aquelas mulheres, Joana, viram o que Jesus fez, porque eles andavam com Jesus. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, falou para os discípulos: esperem o Espírito Santo, vocês vão sair predicando, vocês são testemunho do que eu fiz aqui, é isso que vocês vão falar, do que vocês viram eu fazendo. Então, todas as outras pessoas que receberam o Evangelho de Cristo por ouvir o testemunho deles, receberam por fé, porque eles não viram, igual eu e você. Nós cremos na palavra pela fé. Nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, porque nós sabemos o que a palavra de Deus fez em nossas vidas. Amém? Porque a palavra de Deus é poder. A Bíblia não é como qualquer outro livro, cheio de letras, literatura. A palavra de Deus é eterna. Você vê, passam gerações em gerações, né? Já passaram milênios. Mas a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela está sempre... Por quê? Porque ela é uma palavra eterna. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. São relatos, são coisas que aconteceram que Deus deixou gravada como exemplo. É um manual de instrução para a gente nessa terra, de conduta, de fé, né? De leis. Ou seja, tanto é que a lei dos homens... A Constituição, ou seja, tudo foi fundado daí, dos mandamentos do Senhor. Não roubarás, não matarás, né? E Jesus Cristo, por mais que as pessoas acreditem que ele é o Filho de Deus ou não, que ele veio e viveu como homem ou não, na história existe um antes e um depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. A pessoa pode ser ateu, pode não crer em Cristo, pode não acreditar, pode ser judeu, pode não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, mas todo mundo tem que confessar que existe, mesmo no mundo
digamos assim, erudito, intelectual, que existe uma separação. Existe um antes e um depois. Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Então é irrefutável, não se pode negar que Jesus Cristo é real, né? Agora, a fé, a mensagem do evangelho, que ele é o Filho de Deus, que ele veio e morreu naquela cruz pelos nossos pecados, sem nunca ter cometido nenhum pecado, se fez maldição para pagar pelos meus e os teus pecados. Quem convence de pecado é o Espírito Santo. Até que o Espírito Santo não toque em você, você não sabe que pecou. Você não entende que você é pecador e você não entende por que Jesus veio e teve que morrer naquela cruz. Tem muita gente que está na igreja faz anos e não entende essa mensagem. Não entende a mensagem da cruz, não entende por que Jesus teve que pagar aquele preço tão alto. Né? E Deus está aqui para nos ensinar, para abrir nossos olhos. Se a gente não tem entendimento, a gente pede ao Senhor que nos explique. Senhor, mas eu não entendo essa questão muito bem. Por que o Senhor teve que vir morrer na cruz? Por que, meu Deus? Porque se o Senhor não tivesse feito isso, nós estaríamos destinados ao inferno. Não haveria saída. Não haveria outro caminho. Porque ninguém vai aos céus por obras. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa, eu nunca pequei, eu não matei, eu não roubei. Todos nós fomos destituídos da glória por causa do pecado. Todos nós. Então Jesus Cristo veio resgatar o seu povo. Quem é o seu povo? Nós. Todos aqueles que crê no evangelho de Cristo. O que é evangelho? As boas notícias de salvação. Amém? Porque em algum momento todos nós pecamos. Existem várias formas de pecar, nós sabemos disso. Muitas vezes, sem sair de casa, nós já estamos pecando nos nossos pensamentos, na nossa conduta, no que a gente crê, quando a gente calunia os outros, quando a gente sente inveja, quando a gente mente, né? Tem várias maneiras que nós pecamos contra Deus. A gente tem que sempre lembrar que Deus é santo. E perguntar para Deus se não entendemos o que é ser santo. Ser santo não é só vestir saia, não colocar maquiagem, né? Não ser promíscuo, não falar palavrão. Santidade é por dentro, por fora, fora, por dentro. Completamente santo. Pureza completa. Amém? Glória ao Senhor. Então aqui a gente vê que Timóteo tinha sido enviado aos Tessalonicenses, né? Aos irmãos de Tessalônica para para trazer as boas notícias, para informar a Paulo, né? Porque Paulo queria ter estado lá, mas não podia, então foi Timóteo. E quando Timóteo chega, né? Paulo escreve, né? Ele tá mandando essa carta e fala, tá escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, escreve: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Né? São boas notícias. Quando a gente, você imagina, Paulo, ele passava tempo às vezes evangelizando, porque às vezes não é de um dia para o outro. Deus pode fazer como ele queira, mas tem gente que precisa, sabe, que a gente precisa insistir, né, e depois ensinar e guiar e dirigir, falar: não, isso não tá bem, isso não tá bem, é assim, vai por aqui, não faz assado. Então você investe na pessoa, né? Você investe tempo numa comunidade até que forme uma igreja, ou seja, não é do dia para noite. Então, depois de um tempo, Paulo, né, revisando, vendo como que tá todas as coisas, não são todas as igrejas, todos os lugares que tinham essa boa notícia, de que permaneciam na fé, porque o mais fácil é se desviar, porque vem as provações, a gente sabe, né, que nós estamos lutando contra nossa própria carne, contra o mundo e contra Satanás, né? É tudo como se fosse contrário a nós mesmos, quando nós decidimos seguir a Cristo. Mas Cristo venceu o mundo, então ele fala: seja forte e corajoso, tem ânimo porque eu venci. Então, ter fé, por isso que fala na palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai andar nesse mundo sem fé em Deus? A não ser que você não seja cristão. Porque nós vivemos pela fé, né? Quando você passa por um momento difícil, quando você passa por uma doença, uma perda, uma traição, qualquer problema grande, né, uma ferida muito grande, e você permanece na fé, você faz tremer o reino das trevas.
Porque o plano do inimigo é destruir a tua fé. Mas olha o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo. Porque Deus sabia o que tinha depositado em Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus 10 filhos. Sua mulher falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó pegou uma doença de pele que ele tinha que se raspar com um caco de vidro. Né? Os próprios cachorros vinham e lambia as feridas. Ou seja, Jó chegou no mais, né? Ou seja, ele perdeu o que, humanamente falando, ele tinha perdido tudo. Mas quem não perde a fé não perdeu nada. Porque Deus, vendo toda essa fé, que mesmo ele tendo perdido tudo, já falou, nunca amaldiçoou o Senhor. Ele falou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente tem essa mania de posse. Não, é meu, isso é meu. Né? Eu sou, é meu, eu posso, eu conquistei. Nós não somos nada sem Deus. Se não é pela misericórdia de Deus, nós nem estamos respirando nessa hora. E nada é nosso, tudo é Deus. Nós somos mordomos na casa do Senhor. E infelizmente tem muitos mordomos que não estão fazendo um bom trabalho. Não estão fazendo um bom trabalho. Porque o Senhor fez a comparação, o Senhor falou, Jesus, é como se fosse o dono de uma terra, o dono de uma casa tivesse ido de viagem e deixou nas mãos dos seus mordomos. Ai daquele mordomo que quando o patrão chegar, que ninguém sabe o dia nem na hora, que esteja maltratando os servos, dormindo, se embebedando, né? Porque quando o patrão vai, né? O servo que é fiel vai continuar fazendo as suas obrigações como se o patrão estivesse ali. Porque ele é leal ao patrão. Mas aquele que não é pego de surpresa. Né? Então, é mais ou menos por aí. Ou seja, nós não temos nada, nós não somos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e para cumprir um serviço ao Senhor. Tá? E para a glória dele, não é para a nossa glória também. Então isso para o ser humano é muito difícil de entender, porque a arrogância do ser humano de querer brilhar do seu ego, ai não, nós somos barro, mãe, na mão do olheiro. Então assim, isso é muito difícil para o ser humano entender por causa do pecado que está na natureza humana. Infelizmente a vaidade, o querer para você, né, para a sua glória, para o seu destaque. E Deus não divide glória com ninguém. Tudo é para ele, tudo é por ele e tudo é através dele. Então toda a honra e toda a glória é de Deus. Amém? Você vê que quando a gente fala essa palavra, isso confronta o nosso coração. Não é muito agradável. Não. Mas isso é o que a palavra de Deus faz nos nossos corações. Nós temos que ser servo obediente, humilde e manso, como Jesus falou, abrir nosso coração, receber a repreensão de Deus, porque Deus nos está repreendendo através dessa palavra, e entender que nós somos servo. E servo não pode querer brilhar mais que o patrão. Não pode. Nós somos dependentes do Senhor. Então, quando nós, sendo servo pela fé, isso agrada ao Senhor. Deus se agrada de que você creia nele, que você obedeça a sua lei sem ter visto. Mas você sabe que ele é real. Amém? Então aqui, glória a Deus, os Tessalonicenses tinham fé e amor. Se lembra que nós estudamos no capítulo atrás que sem amor nada faz sentido. Nada faz sentido sem amor. O amor é que dá sentido a todas as coisas. Tudo. Quando se trata de ordem, de inteligência, de conhecimento, de tudo. Se não existe amor, não existe função, não existe propósito. Amém? Glória ao Senhor. Então aqui a gente vê que eles tinham as duas coisas, fé e amor. Eles nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, ou seja,
Os Tessalonicenses, né? Paulo que tá fazendo é escrevendo uma carta, porque chegou Timóteo, tá contando todas essas coisas boas. Nossa, lá em, né, o povo de Tessalônica, eles, né, guardaram a fé, são amorosos, guardaram o amor. Então, Paulo tá escrevendo uma carta elogiando aos Tessalonicenses. Nossa, né? Ele falou isso e aquilo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. O que quer dizer isso? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nós ficamos animados quando soubemos da sua fé. O que quer dizer isso? Paulo estava de férias no Caribe? Tomando uma margarita? Não. Ele estava passando necessidade e tribulação, porque ele fala: nossa, graças a Deus, uma boa notícia, né? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade, mesmo com toda a necessidade que nós estamos passando agora, e tribulação é uma coisa muito difícil. Tribulação pode ser perseguição, pode ser uma doença, pode ser miséria, pode ser qualquer coisa grave. E necessidade. Tava faltando alguma coisa, porque quem tem necessidade que falta, né? Então, mesmo na necessidade de tribulação, ficamos animados quando soubemos a sua fé. Valeu a pena. Uma boa notícia. Porque o duro é quando você investe tempo evangelizando a pessoa, falando do amor de Cristo, Deus vem, né, faz obras maravilhosas na vida daquela pessoa. Você que, né, pregou o amor de Cristo, de repente vem uma prova na tua vida. Tô passando por uma dificuldade, mas eu espero que você, né, a quem eu dediquei tempo falando do amor de Cristo, esteja firme na fé, mas aí quando eu ouço falar de você, você se desviou. Que duro é essa palavra, né? Mas graças a Deus que essa não foi a situação aqui. Paulo ficou feliz, ele falou: nossa, mesmo que eu tô passando essa necessidade e tribulação, graças a Deus vocês guardaram a fé, né? Como se fosse um prêmio para ele. Mesmo que a glória não fosse dele. Você entendeu? Porque a glória é de Deus. Então ele continua falando aqui: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Ou seja, isso vivifica a minha alma. Graças a Deus eu vivo, é por isso que eu vivo, né? Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Em outras palavras, meu Deus, como que eu posso agradecer ao Senhor, né? Por essa alegria essa notícia tão maravilhosa que eu recebi de que vocês, graças a Deus, estão firmes no Senhor, guardaram a sua fé, né? Porque não tem um ser humano nessa terra que não está passando por provação, mãe. Não tem. Todo mundo está passando por alguma dificuldade, seja uma coisa ou seja outra, seja mais difícil, menos difícil, mas todo mundo está passando por dificuldade. Por provações, né? Se não é na saúde, é na família, se não é na família, é financeiro, se não é financeiro, é emocional. O inimigo, Satanás, tem tratado de ceifar vidas, tirar a vida de muita gente, emocionalmente falando, mentalmente falando. Quantas pessoas se estão desviando por causa porque o inimigo tem destruído a sua fé. Quanta gente que uma vez conheceu a Cristo, conheceu a palavra, por ver tanta maldade no mundo, por ver a dureza de coração dos homens, do pecado, perderam a fé em Cristo e se desviaram. Como a gente estava lendo outro dia na palavra, meu Deus, eu olho os ímpios, eu vejo que os ímpios, os que não servem a Cristo, e vejo que eles estão progressando, vejo que eles estão prósperos, que esse povo não fica doente, que eles estão sempre sorrindo. Como é que um filho de Deus está sempre em provação, às vezes passando necessidade, às vezes doente, mas servindo a Cristo? Então muita gente não consegue entender que o destino dos maus é terrível. Que tem um acerto de contas e que Deus é justo para honrar aqueles que guardam a fé. Deus não é um Deus injusto, Deus é o sol da justiça, é um dos nomes do Senhor. Sol da justiça. Então, o saber esperar no Senhor é o mais difícil, porque a nossa fé se impacienta. Se a gente não vê a coisa acontecer rapidamente, a gente pensa que Deus nos falhou. Mas Deus nunca chega tarde. E Ele nunca falhou.
e nunca falhará. Assim como o sol sai a cada manhã, mesmo que haja nuvens, mesmo que às vezes o dia esteja escuro, você pode ter certeza que acima das nuvens o sol está lá, porque ele sai. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quem faz o sol nascer cada dia? Quem cobre cada noite os céus como se fosse uma cortina? Os céus, para que escureça e as pessoas durmam, os animais durmam. Quem que toma conta das árvores, dos pássaros, das flores? Quem que veste os lírios? Quem faz os passarinhos que cantam? Os animais do mar? Todos os animais da terra? Quem dá vida? Quem faz nascer? Quem gera na barriga? Quem faz existir? É Deus. Ele é fiel. Nós, como ser humano, por causa do pecado, infelizmente, temos que buscar a fidelidade do Senhor. Pedir a Deus, Senhor, faz de mim um coração fiel a ti. Porque, infelizmente, pelo pecado, a natureza humana é ser infiel. Então, pela infidelidade dos homens, nós não conseguimos conceber e entender verdadeiramente essa lealdade e essa fidelidade e a justiça de Deus. Que nós, quando fomos feitos, o Senhor nos fez perfeito. Adão era perfeito. Ele era perfeito, Deus fez ele perfeito. Mas deu a ele a escolha, a decisão. E Deus falou para ele, cuide do jardim. Vocês podem comer qualquer coisa aqui, mas dessa árvore, se vocês comer, certamente morrerão. E a Eva se deixou seduzir pela serpente. Não, isso é mentira. Mas ali o pecado não foi só da Eva. Porque Deus deixou quem encarregado do jardim? Adão. Deus não tinha falado para Eva, você está encarregado do jardim. O Adão era o encarregado do jardim. Você entendeu? Ele não estava atento ao que a Eva estava fazendo. Não tirando a parte de culpa da Eva. Porque a Eva se deixou levar. Mas tudo tem um plano. O Senhor tem um propósito em tudo isso, graças a Deus. O importante é que Deus é um Deus de oportunidade, Deus de aliança, Deus de misericórdia. Deus não obriga ninguém, mas Ele dá a liberdade para cada um de nós de crer na sua palavra, de ser resgatado por Ele, porque Ele nos ama. Todos os dias, Ele quer que a gente se renda a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, continuando ali para terminar já, mãe. Como podemos... Aqui já vemos essa parte. Então, fala assim, noite e dias insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Ou seja, ali Paulo estava numa situação difícil, de tribulação e necessidade, mas ele tinha esse desejo, essa vontade de ir com os tessalônicos, os tessalonicenses, para se faltasse alguém, se tivesse alguma coisa que estava, obstruindo a fé, se tivesse ali alguém passando por uma dificuldade espiritual, financeira, emocional, sentimental, física, assim como nós hoje em dia. Isso que é igreja. Igreja não é placa, não é denominação, não é tijolo, não é cadeira, não é templo. O templo é aqui. Nós somos os embaixadores de Cristo. Através das nossas ações, nós glorificamos ao Pai e as pessoas veem que Deus é real. Então, como? Quando todo mundo espera que você tome uma atitude, quando o mundo espera que você age de uma maneira, você vai e surpreende, porque você faz o que Deus quer que você faça. E o nome do Senhor é glorificado. Então, aqui, quando alguém está doente, o Senhor fala, vá visitar. Quando alguém está preso, vá visitar. Quando alguém está em necessidade, ajude. Se eu te dei uma capa, se você tem 2, dá uma. Deus não está falando se você tem 10, dá uma. Ou dá a rasgada. Se tiver 2, dá uma pro seu irmão. Todas as bênçãos que Deus dá para você é para você compartilhar. Porque nós somos um só corpo. Você cada um é um membro no corpo. Um é a mão, o outro é o olho, o outro é o pé. Se você, só o olho recebe, se o olho recebe as bênçãos, mas o outro olho não, o outro olho vai ficar cego, vai prejudicar esse olho daqui. Porque os dois juntos veem bem.
né? A mesma coisa, se os dois olhos resolvem não compartilhar a benção, vai faltar pro nariz, vai faltar pra boca, não vai conseguir respirar, vai morrer. Não vai conseguir falar, não vai conseguir comer. Mesma coisa os ouvidos, as mãos, ou seja, todas as partes são importantes e necessárias. E é um corpo só. Nós não somos separados, nós não somos individual. Em Cristo nós somos um só corpo. Por isso que o Senhor fala, tá em necessidade, você tá mais fortalecido na fé hoje, então fortaleça teu irmão que tá decaído. É isso que Deus quer da gente, para que o corpo esteja sadio, forte, resistente, porque nós somos um só corpo, né? A gente não pode pensar só na gente, porque um dia você está bem, mas amanhã você pode não estar, porque as tribulações vêm. Então nós, como irmão na fé, nós precisamos estar ajudando um outro cada dia, segurando na mão, fortalecendo. O irmão caiu, resbalou, desviou, levanta ele, porque para condenar o mundo já faz isso. E além do Satanás. Para destruir uma pessoa, o mundo faz isso. As pessoas que estão no mundo são ligeiras em condenar as pessoas. Falei, sabia? Mas o que está em Cristo, não. Aquele que foi perdoado, dá perdão. Agora, aquele que nunca foi perdoado não entende o que é perdoar. Eu fui perdoada, eu reconheci os meus pecados porque o Espírito Santo me convenceu, me mostrou que eu era uma pecadora. E uma baita de uma pecadora. Então, eu sei o que é ser perdoada. E eu tenho esse perdão no meu coração. Então, quando alguém me falha, eu perdoo. Porque eu fui perdoada. É a mesma coisa daqueles dois devedores. Um devia para o rei muito dinheiro. E ele pediu por misericórdia e o rei falou, ok, vai me pagando conforme você pode. Aí o outro cara devia pro rapaz que era devedor do rei, devia menos que ele devia pro rei. E ele não perdoou. Ele falou, se você não me pagar hoje, eu te mato. Então aí o rei ficou sabendo e falou assim, eu te perdoei a tua dívida. Eu te perdoei a tua dívida. Por que você não perdoa do teu irmão? Ah, não, porque o pecado dele é mais grave. Na nossa justiça, no nosso pouco entendimento, né? Vamos começar a fazer uma recoleta, vamos fazer uma lista aí de todas as vezes que nós falhamos, que Deus nos perdoou. Entendeu? É mais ou menos por aí. E para concluir, né? Vamos ler ali o 11 e o 12. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E o 13, por último. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Né? Irrepreensível. O que é irrepreensível? Uma pessoa que você não encontra nada para repreender. Não, eu não posso falar, não tem nada para falar dessa pessoa. Essa pessoa está andando em fé, em amor, se doando pelo irmão, fazendo o que Cristo faria. Não tenho nada, não posso apontar nada nessa pessoa. É assim que Deus quer que a gente ande. Em amor, em união, em santidade. Amém? Com esse tipo de atitude. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Deus Pai amado, poderoso, ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra no nome de Jesus, a recebê-la no nosso coração e que ela venha transformar os nossos corações, o nosso caráter, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, a nossa conduta, cada dia de vida, Senhor, no nome de Jesus. E nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que a tua palavra é poderosa e que ela não voltará atrás e que nós seremos, Senhor, edificados, a nossa fé será aumentada por causa dessas palavras de vida, meu Deus, que o Senhor nos deu nesta noite, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Recebe, ó Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Nós queremos dizer que te amamos e te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.